Muito boa noite a todos, queridos amigos e amigas. Trago o abraço fraterno dos irmãos do Centro Espírita Fonte de Luz de Santo Antônio da Patrulha. Igualmente, o carinho, a saudação dos nossos irmãos, lideranças da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, principalmente nesta semana tão especial de unificação no solo em Viamão, com a união municipal dos centros espíritas unidos e unificados há 14 anos neste evento tão especial. Nem se utilizássemos todas as palavras de todos os dicionários, de todas as línguas no mundo todo, elas seriam suficientes para expressar a nossa gratidão ao codificador da nossa doutrina espírita, Allan Kardec. Quando, do ano de 1857, no lançamento da obra O Livro dos Espíritos, o articulista do jornal Courrier de Paris iria ter ocasião, após ler em primeira mão a obra e realizar uma análise literária, como fazia com tantas obras que fervilhavam na Europa, na França, àquele tempo, vai intitular a esta obra o título de Majestosa, um majestoso livro, publicado, produzido pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Allan Kardec vai estruturar este majestoso livro de tal forma a nos legar uma trilha luminosa, educativa, pedagógica, para que pudéssemos verdadeiramente incorporarmos em nós o ensino dos Espíritos. E se vocês se atentarem ao chegar em casa ou aqui, se estiverem com a obra à mão, que Kardec vai estruturar no sumário e na composição da obra O Livro dos Espíritos, este livro, esta obra, em 4 grandes livros, ou 4 grandes partes. O livro primeiro, as causas primeiras. Deus, os elementos gerais do universo, a criação, princípio vital. Compilados, resumidos, condensados nesta obra majestosa, em um dos livros, o primeiro livro dentro deste grande livro. E aqui vem a nossa gratidão a Allan Kardec, porque ele nos destina uma outra obra, um outro livro, que amplia aquele onde ele só pôde tratar de maneira condensada, resumida, compilada, na obra A Gênese. E a Gênese trata das causas, do início, dos primórdios. Precisamos ou não precisamos ser eternamente gratos a Allan Kardec. Voltando ao Livro dos Espíritos, temos no livro segundo, o mundo espiritual ou dos espíritos. Os espíritos, a encarnação dos espíritos, o retorno à vida corporal, à vida espiritual. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo está nesse livro segundo. E Kardec igualmente nos apresenta o Livro dos Médiuns, que amplia
o que o livro segundo na obra, o Livro dos Espíritos, nos traz acerca do entendimento sobre os Espíritos. No livro terceiro, as leis morais. Lei divina ou natural, a lei de adoração, a lei de trabalho, enfim, todas as leis. E qual outro livro que Kardec traz, compondo as obras básicas, basilares da doutrina espírita, que amplia o entendimento e dá o real significado das leis morais, senão naquela ou naquele que representa a personificação das leis divinas, que não Jesus, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Temos as leis morais apresentadas na perspectiva daquele que é para nós o guia e o modelo. E por fim, no livro quarto da obra O Livro dos Espíritos, temos as esperanças e as consolações, com 2 capítulos. O capítulo 1, penas e gozos terrestres, e o capítulo 2, penas e gozos futuros. E qual obra da codificação nós temos a ampliar o entendimento, a trazer ainda mais elementos subsidiários e que complementam o ensino dado pelos Espíritos na obra O Livro dos Espíritos? Este livro, O Céu e o Inferno, que muitos de nós, talvez pelo título, fugimos, temos medo de adentrar essa obra, e assim perdemos uma jornada, uma viagem rumo ao conhecimento espiritual fantástica. E é nesta obra que nós iremos trazer, na primeira parte desta obra, no capítulo 7, que trata das penas futuras segundo o Espiritismo, o Código Penal da vida futura. Mas antes de adentrarmos no Código Penal da vida futura, é importante que nós formemos uma base de entendimento que nos possibilite adentrar de maneira segura e sob a correta perspectiva e entendimento trazida principalmente pelos espíritos amigos na codificação, para que aí sim consigamos acessar esta gema, esta pedra preciosa do entendimento da espiritualidade amiga. Até o ensino dos Espíritos, a nossa compreensão acerca do que significa as penas e gozos representava um paradigma equivocado ou mal compreendido, que a partir da chegada do Espiritismo jogou luzes e promoveu uma quebra do paradigma, da forma como nós entendíamos pena ou gozo, dividindo a nossa compreensão em antes ou depois. Até Kardec, até o ensino dos Espíritos, a pena tinha esse entendimento que nós pensamos, uma punição infligida por alguém, um terceiro, que estabelecia sobre nós um julgamento. E com base nesse julgamento, aplicava a nós uma punição, uma restrição de liberdade, um sofrimento, dor. E em alguns momentos, esse nosso entendimento foi tão ao extremo, a ponto de entendermos e até acolhermos e aceitarmos que esta punição poderia igualmente se dar de maneira eterna. Por outro lado,
Os gozos até então nos pareciam um tanto incoerentes ou destinados a uns poucos privilegiados que acessavam uma felicidade, um gozo, um prazer igualmente eternos. Kardec se utiliza, tanto no Livro dos Espíritos, quanto na obra O Céu e o Inferno, desses termos, pena, gozo, porque eram os temas vigentes, os termos vigentes à época, à linguagem da época. Mas o ensino dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, nos traz um outro entendimento, um outro paradigma acerca do que representam penas e gozos. Com os Espíritos e o seu ensino, aclarado, codificado, formatado por Kardec para chegar aos nossos olhos e aos nossos entendimentos, pena ou gozo tem um significado consequencial. Ou seja, é uma consequência das nossas escolhas, das nossas ações, dos nossos atos. E isso muda tudo. Porque, sob esse novo paradigma, sai do palco a figura deste terceiro, que nós tínhamos pelo próprio Deus, na nossa visão um Deus justiceiro, vingativo, punitivo, ou alguém que ele delegasse a ação de nos julgar e de nos punir, um santo, um anjo, um sacerdote, muitas vezes era a figura desse terceiro que estabelecia sobre nós um julgamento, uma punição, ou este privilégio de gozarmos uma vida eterna de felicidade e, de algum modo, uns poucos privilegiados acessando esse objetivo. Com a saída deste terceiro, e não termos mais a pena ou gozo como algo atribuído por este terceiro, mas como uma consequência das minhas escolhas, das minhas ações e dos meus atos, quem passa a ser protagonista das consequências que nos atingem a vida, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Tal qual nós atestamos e vemos na matéria. Com as leis da física, se as leis morais significam para nós uma complexidade de abstração e de entendimento em que nós ainda estamos alcançando, pensamos em termos das leis da física, da lei da matéria. Se nós colocamos a nossa mão no fogo, o que acontece? A queimadura. E com a queimadura, a dor provocada pela queimadura. Acontece a restrição do movimento, do uso da mão, por um tempo até que ocorra a regeneração da nossa pele, para que lá adiante nós possamos novamente voltar a utilizá-lo. Agora nós nos questionamos, a queimadura, a dor provocada pelo nosso ato de colocar a mão no fogo, é algo atribuído por Deus? Ou é tão somente a consequência da escolha que nós tomamos? No caso de uma criança, muitas vezes até por desconhecimento da influência do elemento fogo sobre determinados corpos. Por desconhecimento, coloca a mão e se queima.
Ou em outros momentos, até conhecendo a lei, nós transgredimos, nos arriscamos e provocamos, mas não é Deus que nos traz a dor como uma punição. É tão somente uma consequência do nosso ato de infringir a lei, no caso do fogo, as leis da física, as leis da matéria. Logo, a justiça da ação e da reação. A lógica da causa que provoquemos, o efeito que teremos na ação produzida, no plantio que fizermos, colheremos efetivamente o que plantemos. Então, com isso, nós, sob este novo paradigma que o Espiritismo nos trouxe, nós sim adentramos na obra O Céu e o Inferno, lá no capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, o Código Penal da vida futura. Lá Kardec, antes de iniciar os artigos do Código Penal da vida futura, e já adianto que eles são 33 artigos, e por óbvio não teremos tempo de trabalhá-los todos nesta oportunidade, mas o meu objetivo será atendido se, de algum modo, esse pequeno estudo de hoje seja um convite para que vocês adentrem igualmente na obra O Céu e o Inferno, que para nós é um tanto arredia ainda, talvez em função do título, enfim, do que ela suscita ainda em nós. Talvez ainda como herança dessa nossa perspectiva acerca das penas e dos gozos. Então Kardec inicia a introdução do Código Penal da vida futura falando o seguinte: o Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular, formular um código de fantasia. Não. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, foi deduzida da observação dos fatos e pode resumir-se nos seguintes pontos. E aí ele começa a trazer todos os 33 artigos. Mas é importante que nós nos atentemos que Kardec nos traz um alerta que o Espiritismo não vem por trazer a sua autoridade numa perspectiva particular. Esses 33 artigos do Código Penal da vida futura não saíram da cabeça de Allan Kardec, ou nem de um espírito em particular, ou nem de um médium, e através de um espírito trazido por esse médium, que trouxe esses 33 artigos. Não. Esses artigos, assim como toda a codificação, foi trazida no trabalho coletivo, avaliando todas as perspectivas trazidas pela espiritualidade por diversos médiuns, por diversos espíritos e os seus relatos. E algo que é interessantíssimo nessa obra, que na segunda parte dela, Kardec oferece à espiritualidade uma tribuna livre. E na segunda parte nós temos espíritos de todas as categorias, sofredores, imperfeitos, espíritos de suicidas, espíritos superiores, espíritos em condição mediana, para trazerem os seus relatos de como a espiritualidade após o desencarne se encontraram com essas consequências de uma vida. E aí, a partir desses relatos, de tantos relatos, que Kardec vai estruturar esse Código Penal da vida futura. Então, no artigo 1º, Kardec vai nos trazer o seguinte: a alma ou espírito
sofre na vida espiritual as consequências, olha a palavrinha, sofre as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. É muito interessante que Kardec, no início desse artigo, nos apresenta a seguinte forma: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não se libertou durante a vida corpórea. E aí nós nos questionamos, mas alma e espíritos não são a mesma coisa? São. Mas, se vocês lembrarem da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec vai diferenciá-las para fins didáticos e pedagógicos, ou seja, para facilitar o nosso entendimento, o nosso aprendizado em relação ao Livro dos Espíritos, todas as obras básicas, para auxiliar o nosso entendimento, para que nós tivéssemos o entendimento de que alma, todas as referências que nós, ao estudarmos as obras básicas, os livros da codificação, os livros complementares, quando os espíritos estiverem se referindo à alma, nós alinhamos o nosso entendimento, segundo Kardec, que ali está se falando de um espírito que está na condição de encarnado. Então, alma, onde a gente vê a alma, na hora a gente tem o entendimento de que, bom, aqui os espíritos, ou Kardec está falando de um espírito que está encarnado. E quando, na codificação, no ensino dos espíritos, eles estiverem se referenciando a espírito, tão somente espírito, ou às vezes complementado por espírito errante, ou espírito na erraticidade, bom, aí nós sabemos que aqui os espíritos estão se referindo a um espírito que está desencarnado, desenlaçado de qualquer conexão corpórea, seja na Terra ou em outro planeta. Então, esse entendimento trazido pelo artigo 1, que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas aquelas imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea, conecta com o entendimento, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, onde ali os Espíritos igualmente nos apresentam as causas atuais das nossas aflições e as causas passadas, clareando e conectando esse entendimento. Então, as consequências de todas aquelas imperfeições que a gente ainda não trabalhou e não se desligou e não se depurou ainda, vão trazer consequências, felizes ou infelizes, conforme a natureza dessas ações, dessas causas, tanto para os espíritos encarnados, quanto para os espíritos desencarnados. Então, as imperfeições que não são corrigidas na vida material, na vida corpórea, vão nos trazer consequências desde já ou na vida futura. Notem que interessante que Kardec vai questionar os espíritos amigos na questão 132 do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, os objetivos da encarnação, a questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Notem como conecta, como o ensino dos espíritos, de uma obra para outra, se conecta, se amplia e se aprofunda. Então, o objetivo
da encarnação é a gente fazer essa jornada de transformação rumo à perfeição. E para isso, obviamente, trabalhando as imperfeições, as impurezas que ainda residem em nós. Mas, olha que interessante, porque aqui no estudo me trouxe a seguinte dúvida. Bom, então eu sofro as consequências de todas aquelas imperfeições que eu não trabalhei na vida corpórea. Mas a gente fica perguntando, mas a gente não evolui ou não trabalha para eliminar as imperfeições na vida espiritual, enquanto desencarnados? Eu fiquei com essa dúvida, e olha como é maravilhoso, porque Kardec também teve essa dúvida. Kardec também teve essa dúvida. E aí, lá na questão 230 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar assim para os espíritos, olha só. O espírito progride no estado errante? Olha a palavrinha. Que ele falou estado errante, então nós sabemos que aqui o espírito está desencarnado. O espírito progride na pátria espiritual, no seu verdadeiro. Olha o que respondem os espíritos. Pode melhorar-se muito, conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, se a gente está, de algum modo, pensando em prorrogar, dar uma pausa, e jogar as questões, todo o trabalho que a gente está fazendo, ou os desafios que estão surgindo agora, nesse momento, aqui nessa encarnação, para trabalhar essas imperfeições, para que a gente possa dar um passo a mais nessa jornada de aprimoramento, de purificação, jogar para frente, deixar para resolver isso na espiritualidade. E quando passou recentemente o Setembro Amarelo, e muitas vezes nós pensamos no suicídio como uma solução, jogando para frente, e nós sabemos que o suicídio é uma falsa solução. A bênção que é esta oportunidade, esta encarnação, este momento que estamos aqui, conectados à vida corpórea, para esse trabalho de corrigir as nossas imperfeições, gerando deste modo consequências mais felizes. E não é à toa que se fala que o Espiritismo é o Evangelho redivivo de Jesus, porque Jesus nos ensina também isso. Apressa-te em reconciliar com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Enquanto estás a caminho com ele. Dando o entendimento de como esta encarnação, esta vida na Terra, nesta Terra escola, é o momento da prática para nós, espíritos imortais, jornadeiros desta evolução, a caminho da luz, a caminho da perfeição. Porque é somente no contato com a matéria e todos os desafios que ela nos traz, que aquele conhecimento, é claro que nós crescemos e aprendemos na espiritualidade. Nossa visão se amplia, o nosso entendimento, o acesso a novos valores, novos conhecimentos também se intensificam, nós aprendemos mais, mas em teoria. É na escola da encarnação que se dá a prática, e é a prática que traz esse elemento de cola,
que incorpora o entendimento da lei divina em nós. É ali que grava. É aqui que é registrado a preciosidade que a lei divina representa e o seu entendimento nos nossos corações. Então a felicidade ou a infelicidade que nos chegue é uma consequência da depuração. Nós nos lembramos do filtro, né? Em Santo Antônio nós usamos ainda, vocês aqui em Viamão provavelmente, porque são cidades ainda um tanto conectadas ainda com o rural, né? Nós usamos ainda o filtro de barro, né? Então, muitas vezes nós colocamos a água do poço ali no filtro de barro, com alguma sujidade, mas o filtro que representa, né, o corpo e as suas possibilidades, né, estabelecem esse filtro que depura, que torna a água que passa pelo filtro mais limpa. Então, essa depuração que se faz, ou se ainda estamos com uma capacidade de filtragem baixa e ainda apresentamos impurezas, nós teremos consequências felizes ou infelizes, mas nossas, em função, como resposta de uma condição nossa, interna, de cada um de nós. Porque cada um de nós representa uma história completamente diferente, por caminhos completamente distintos. Completamente distintos. E é preciso que se tenha, inclusive, muito cuidado, porque nós temos ouvido, inclusive entre os espíritas, falas que divergem desse entendimento. E nós entendemos, porque essas falas ainda estão carregadas com sujidades, com interferências, ainda do velho entendimento que nós tínhamos acerca da lei divina, de Deus e das penas e dos gozos. Nós escutamos por aí. Fulano cometeu em vida determinado tipo de erro, ele vai precisar ficar no mínimo 20 anos na espiritualidade, no umbral ou numa condição de expiação para só depois conseguir encarnar. Nesses 33 artigos do Código Penal da Vida Futura, em nenhum deles nós iremos encontrar nada similar ao que temos, por exemplo, na lei humana, a dosimetria. Um determinado crime tem X anos ou X tempo de pagamento em restrição, na cadeia. Não vão encontrar aqui. Nem nas obras básicas. Em nenhum lugar vocês vão encontrar esta dosimetria. Por quê? Porque as consequências são uma resposta de uma condição interna que é de cada espírito, e cada espírito tem a sua história. E não há como se fazer essa regra, essa formulação, essa dosimetria e aplicá-la de maneira geral. Então, muito cuidado, muito cuidado. Então, o artigo 1º, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Simples, objetivo, conectado com Jesus e o seu Evangelho. Meu Pai não coloca fardos pesados em ombros leves. Então essas consequências elas vão ser compatíveis com cada um de nós. Porque essas consequências foram provocadas, produzidas por nós. E nós adentramos o artigo de número 2 e ficaremos nele, ou até ele, nesse estudo nesta noite.
diz o seguinte: a felicidade perfeita é inerente à perfeição. Isto é, a completa depuração do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, causa de sofrimento e privação de gozo. Do mesmo modo de que toda qualidade adquirida é fonte de gozo e de atenuação de sofrimento. Fundamental nós observarmos, no início desse artigo 2, algo que também para nós representa muitas vezes um equívoco de entendimento. Notem o que diz Kardec, iluminado pelos espíritos amigos. A felicidade perfeita, gente, é inerente à perfeição. Ou seja, a completa depuração do espírito. No seu estágio final dessa jornada, de uma caminhada de depuração e de construção da sua perfeição. Por isso que Kardec vai, na escala espírita, categorizar e colocar acima dos espíritos felizes, e ali toda uma jornada. Então essa felicidade perfeita, definitiva, constante, absoluta, ela é uma condição dos espíritos perfeitos e felizes. E como nós vemos, principalmente serem propagandeados e vendidos no nosso mundo, por diversas fontes, essa felicidade perfeita e constante. Não que nós não possamos acessar momentos felizes, consequências felizes, podemos. Mas esta felicidade perfeita é uma condição da nossa jornada, quando ocorra a completa depuração do nosso espírito. Mas olhem que interessante. Hoje nós temos muitos palestrantes motivacionais, facilitadores de uma melhor jornada, de uma condição melhor da nossa jornada, os coaches. E notem esta frase, que eu já mandei enquadrar, para que eu possa sempre, ao passar naquele cômodo da casa, ver essa frase e refletir sobre ela e me inspirar. Olha que dica trazida pelos Espíritos. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, causa de sofrimento e dor para nós, e privação nos impede de acessar o gozo, o prazer, a felicidade. Então a perfeição, além de nos trazer sofrimento, ela nos impede de acessar a felicidade. Mas olhem só. Do mesmo modo que toda qualidade é fonte de gozo, fonte de felicidade, promotora da felicidade e de atenuação, diminui, torna mais leve, o fardo mais leve, atenua o sofrimento. Então notem a importância que é para nós, além do esforço do trabalho de removermos essas impurezas, nos aperfeiçoarmos, igualmente trabalharmos intimamente na conquista dessas qualidades, modernamente as competências. E os educadores nos dizem, as competências, elas não são natas, elas não nascem conosco. As competências, elas podem e devem ser desenvolvidas. Por isso a necessidade, o esforço de aprimoramento, de depuração e igualmente de aquisição dessas qualidades, desses talentos, porque isso nos trará mais felicidade e atenuará os nossos sofrimentos. Kardec,
no Livro dos Espíritos, lá na parte terceira, na questão que inaugura a parte terceira, que fala das leis morais, vai questionar os amigos espirituais na questão 614. Que se deve entender por lei natural? E os espíritos amigos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou o que não deve fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Se nós, novamente, nos lembrarmos de Jesus, e o Espiritismo é o Evangelho redivivo de Jesus, e nos questionarmos, Jesus também trouxe esse entendimento? Que a lei divina ou natural é a única para a felicidade do homem? Se a gente se aproxima dela, a gente é mais feliz. Se a gente se afasta, é mais feliz. Será que Jesus trouxe algo de ensinamento nesse sentido? E aí vamos nos lembrar da parábola do filho pródigo, que toma a decisão, a escolha, o livre-arbítrio, de pedir de maneira antecipada a parte material da herança do seu pai. Toma os bens e começa a jornada de afastamento da casa do pai. E vai ao mundo. E gasta todos aqueles recursos materiais, até o ponto de se ver numa condição de servo de uma propriedade, onde o salário, a paga do seu trabalho, era disputar a lavagem que ele servia aos porcos. Então, no grau máximo de afastamento da casa do pai, a condição mais infeliz atingida. E aí, naquele momento de dor, ele avalia: bom, os criados da casa do meu pai não são tratados assim. Então, eu vou retornar à casa do meu pai, porque lá os servos são infinitamente melhor tratados do que aqui. Ele faz esse retorno de volta para a casa do pai. E a narrativa evangélica é tão bela que diz que quando o pai avista o filho entrando pela propriedade, o pai corre em direção ao filho, o abraça, tira o anel, né, e coloca o anel no filho, restabelecendo essa aliança do filho novamente à casa do pai. Essa divina conexão. Claramente Jesus nos apresenta esse Deus que não é mais o Deus vingativo e punitivo, mas o Deus Pai. E se nós olharmos no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na parte terceira, a lei que trata da justiça, ela não está lá assim, lei de trabalho, lei de adoração, lei de justiça. Como é que ela está lá? Lei de justiça, amor e caridade. A lei divina não é uma lei justiceira, é uma lei de justiça, amor e caridade. E por fim, se essa lei divina, Kardec igualmente se fez essa pergunta, assim como nós estamos fazendo, se a lei divina natural é a única é única, não sobra muita alternativa, é a única para a nossa felicidade. A gente se aproxima dela, é feliz, a gente se afasta, é infeliz. Qual a pergunta de $1 milhão, né? E que Kardec faz? Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei divina? E os Espíritos respondem, umas respostas mais curtas,
na consciência. E aí a gente questiona se a lei divina é a única para a nossa felicidade. A gente se aproxima dela, é feliz. Se a gente se afasta dela, é feliz. E ela está escrita na nossa consciência. Onde está a nossa felicidade? Dentro de nós. Dentro de nós. Né? E aí nós vamos nos lembrar, aproveitando essa universalidade do ensino dos Espíritos, Kardec fala disso, que o ensino dos Espíritos esteve presente na história de todos os povos, na cultura de todos os povos, ela está aí, inclusive na cultura popular. E nós vamos lembrar, por ocasião de uma entrevista do cantor Almir Sater, num programa onde ele se apresentava, e a apresentadora, a entrevistadora, questionou ele como tinha se dado a produção da música Tocando em Frente. Aí ele comentou que tinha ido com a melodia já pronta na casa do Renato Teixeira, e que chegando lá, o Renato pegou um papel, um lápis ali de um filho da escola, e ele disse que a música saiu numa rapidez, a letra no caso, saiu numa rapidez e numa intensidade tão grande, que o próprio Almir Sater está dizendo, eu acho que ela não foi escrita por nós, ela foi psicografada, né, porque foi muito inspirada. Em um determinado trecho da música, o poeta diz assim, cada um de nós possui a sua história. Olha como está conectado ao ensino dos Espíritos. Cada um de nós possui sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Muito obrigado.